aí que a gente está fazendo, né, pessoal, de hidráulica, a gente vai ver mais algumas válvulas. A gente viu praticamente no primeiro dia ali aqueles slides, eu vou só passar aqui para a gente reforçar, na verdade, aquilo que a gente viu, tá? Então, apresentação do slide aqui, vamos começar do slide atual. E as válvulas de retenção, tá? Depois a gente vai ver as válvulas de pressão. E praticamente a gente fecha aí essas válvulas. E daí é só resolver circuitos, tá? Aí entra a parte elétrica, né, acionamento elétrico, você vai ver como é que é. Então, as válvulas de retenção, o que ela faz praticamente? Essa válvula aqui, que a gente está vendo, né, que está perto do mouse aqui, ela é uma válvula ela tem fluxo livre num sentido e o fluxo liberado no outro, certo? Então, quer dizer, ela retém lá o óleo num certo local. Ele vai só passar no sentido. Então, muitas vezes você precisa disso, né? Aí vai fazer um circuito mais elaborado, que tenha válvulas direcionais, dois cilindros, aí precisa, às vezes, para não dar retorno de óleo ali, né? Você pode até pôr essa válvula de retenção aqui, que ela vai fazer com que você possibilite, né, o fluxo de um lado livre e de outro lado, né, E ela funciona assim, praticamente, né? Tem o óleo passando aqui, daí ela vai liberar o fluxo ou bloquear o fluxo, dependendo do sentido que ela vai passar, beleza? Nesse caso aqui dessa válvula aqui, tá? Aí tem um exemplo que já tinha passado para vocês, né? Que ele vai impedir, né, a passagem do fluxo aqui, ou ele vai liberar a passagem do fluxo aqui, dependendo do sentido que ele vai passar. Essa é a válvula de retenção. E tem a válvula de retenção também, né? Tem pilotada. Né? Pilotada também tem bastante aplicação, porque, na verdade, ela vai pilotar aqui, ó, né? Sempre quando tem um pontilhado aqui, ó, geralmente é pilotado, né? O que acontece? Se você tem um fluxo aqui passando, né? No sentido, aqui o fluxo vai passar sempre, nesse sentido aqui, tá? Agora, no outro sentido aqui, o fluxo não passa. Mas se você liberar, né, o fluxo, ele vai passar, entendeu? Então, dizer, eu tenho a possibilidade de, no momento que eu preciso lá, ter o fluxo ou não ter o fluxo. Aí você vai ter, sempre geralmente tem as válvulas de controle direcional, que são pilotadas, né, que a gente devia, praticamente funcionava dessa maneira aí, beleza? Então, a válvula de retenção pilotadas, né, que funciona aqui, você vai ter a via de entrada e a via de saída, e daí você vai pilotar, né? E vai liberar a saída, liberar, né? Essa via aqui que você tem, que você precisa. Às vezes tem pilotado positivo, negativo, né? Você pode pilotar no sentido aqui. Aí aqui, as válvulas deixa eu ver aqui então, se tem um circuito sobre a válvula de retenção, só para a gente ver, né? Então, esse aqui, ó, a válvula de retenção, tem aqui pilotada, né? Tem o piloto. No momento que o fluxo de óleo chega aqui, né, ele vai passar, né, e ele vai chegar aqui, e quando ele vai chegar aqui, só no momento que o cilindro tiver, o óleo vai passar por aqui, né, vai entrar, vai liberar. No momento que eu tiver óleo desse lado aqui, ó, para fazer o retorno voltar, ele vai liberar, né. Aí ele faz Então, ele estava atuado, né, começa atuado, aí eu tenho aqui uma retenção, né, do óleo aqui para o cilindro ficar, às vezes pode ser que tenha uma carga, alguma coisa aqui, ele vai ficar com a quantidade de óleo aqui. Depois você vai, no momento que você pilota, né, ele libera, né, a passagem do óleo por aqui, beleza? Então é pilotado, ó. A pilotagem foi feita pelo próprio óleo que está aqui na saída do cilindro, né? Mas ele pode ser uma pilotagem com uma outra válvula, né? Alguma outra coisa assim pode fazer isso. Então aqui nós temos aqui uma pilotagem, né? O cilindro vai voltar na posição anterior. Aí, se eu colocar no centro, eu vou pôr no centro. Aí, se pôr no centro, o óleo não consegue passar, né? Porque eu tenho, na verdade, está bloqueado. Mas no momento que eu tenho um fluxo de óleo nesse lado aqui, ó, ele pilota a minha válvula de retenção,
possibilitando, né, o retorno do cilindro, beleza? É um exemplo aí que tem, né? Vai retornar o cilindro, beleza? Então essa válvula de... Aí aqui é a mesma coisa, só que eu tenho uma válvula diferente aqui para acionar, né? Para fazer a atuação aqui, uma válvula diferente. É centro negativo, isso aqui é centro bloqueado, né? Mas a gente vai fazer umas diferenças aí, algumas coisinhas elas mudam, né? Ela mantém o fluxo de óleo lá em cima. Quando ela está parada, olha a diferença, tá vendo? Se ela está parada aqui, ó, o óleo está bloqueado desse lado. Se ela está parada aqui, não tem óleo nenhum em cima, né? Essa é a diferença. Mas a pilotagem é assim, né? Então é um fluxo de retenção que vai liberar o óleo no sentido, né? Geralmente é no sentido de que é sempre livre, né? Então de lá para baixo ele vai ser bloqueado. Então ele vai ser liberado no momento que eu tenho fluxo de óleo aqui nesse piloto, tá? O piloto que vai fazer aqui com que ele libere, beleza? E essa aqui é uma válvula de controle de fluxo livre, né? Livre. Uma válvula de controle de fluxo que ela não é pilotada. Então ela sempre vai liberar, né, de um lado e bloquear do outro lado, né? Então você tem que bloquear do outro lado ali, né? Bloquear do outro lado. Esse é o tipo de válvula de retenção que a gente consegue aí para fazer isso, ó, como eu não consigo, né? Eu tenho que fazer só um exemplo, né? Nesse caso aqui não poderia ter usar uma válvula de retenção aqui, porque senão ele não vai voltar o cilindro. Eu só coloquei ele. Em outros locais aqui, por exemplo, aqui na parte inferior aqui, né? Aí ela é uma aplicação boa. Talvez se você usar uma válvula de pressão aqui, aí você precisa, algumas vezes, de você ter uma válvula de retenção aqui do lado, para fazer com que o óleo seja retido pela pressão da válvula, por uma válvula de pressão, né? E, mas nesse sentido aqui ele não vai funcionar, né? Então você pode até colocar uma válvula de pressão aqui e, e fazer com que ela... Opa, não é isso que eu queria. Esse aqui é bem diferente do outro lá. Não precisa ligar, né? Se eu tiver uma válvula já, na verdade já tem integrado aqui, né? Então já tem uma válvula aqui, integrada de retenção, né? Até inclusive alguns circuitos que eu passei para vocês, né? Porque aqui a gente, como esse aqui é o fio SIM 5, existem algumas válvulas com conjuntos que não aparecem lá, tá? Mas vocês podem informar, né? Colocando uma válvula de retenção aqui, diferente, né? Para fazer as atuações, né? Esse tipo de circuito, né? Que eu fiz ali, na verdade é um controle de pressão, né? Isso aqui. Ele vai segurar aqui a minha carga, se eu tiver uma carga aqui no cilindro, ele vai reduzir a pressão no cilindro aqui. Vamos fazer aqui a atuação. Então vocês viram que a válvula tá funcionando já. Deixa eu parar aqui para ver. Está travado. Alguém está tentando controlar meu circuito aqui. Tá vendo? Ela vai controlar a pressão que eu tenho no meu. Agora funciona, beleza? Então, ela está integrada aqui, essa válvula dele, na verdade, ela já é um conjunto, né? Mas eu posso até pegar uma válvula de controle de pressão e, se eu não tiver, no caso lá do simulador de vocês, pode fazer. Então, olha só, a ideia aqui é mostrar a aplicação da válvula de retenção, tá? Nesse vídeo aqui, nessa primeira parte do... Aí vamos ver aqui também, pessoal, outros tipos de válvulas. Aqui, válvula de pressão a gente já está vendo, né? Mas eu vou mostrar mais alguns aqui para vocês, mais alguns exemplos, né? Deixa eu voltar aqui, então, da apresentação. Então, a gente viu as válvulas de pressão, existem várias, né? Então, esses conjuntos aqui, normalmente, pode ser que não tenha
na versão do FluidSim de vocês lá, que é mais demonstrativa, né? Você talvez não tenha, mas vocês podem até fazer aqui, ó, colocar uma roda de retenção. Então, a válvula limitador de pressão, né, pode ser também chamada de válvula de alívio, né? É a válvula de descarga, que você pode, ela até normalmente aberta, então ela vai tirar a carga do sistema lá, né, a quantidade de óleo. Funciona praticamente a mesma coisa. A válvula de sequência, essa sequência, ela é utilizada, é uma válvula de controle de pressão também, né, utilizado em conjunto com uma válvula de retenção, ela vai limitar, né, o tempo de pressão, na verdade, em um cilindro, e possibilitando que seja reduzida, né, essa pressão, até a questão de fluxo ali também, o tempo a válvula de sequência, por exemplo, você depois tem uma aplicaçãozinha ali, que você pode, um cilindro avança antes do outro, sabe? Nesse caso, assim, no sistema hidráulico, sem controle de elétrico, nada ali, você pode usar sem sensor, nada, para controlar ali. Na sequência, você consegue usar essa válvula aqui, beleza? Válvula de contrabalanço, né, também. Eu já tinha visto alguma coisa sobre essa válvula de contrabalanço, que ela vai ser colocada embaixo do cilindro ali, para o cilindro uma carga, igual aquele exercício que a gente está fazendo ali agora, tá? Válvula de contrabalanço também, diferencial, na verdade, é um controle diferencial. E aqui é a válvula de retentor de pressão com retenção, né? Que ela tem uma retenção, que é a mesma coisa que essa aqui. Tá? Só que ela está normalmente aberta, né? E ela tem uma retenção, beleza? Válvula de alívio é aquela que a gente tinha falado lá, né? Ela vai liberar o fluxo do óleo para o tanque, tá? Ela funciona dessa forma aqui, ela está totalmente fechada, né? Aí consigo o óleo fechada não tem entrada de óleo. Quando ela está aberta, ela vai. A própria pressão, né? Se ela não for pilotada, a própria pressão do óleo, né? Vai forçar e fazer como se fosse existe tipo, um piloto interno dela, né? Até o símbolo dela aqui, ó. Vou botar no símbolo aqui. Ó. Esse piloto aqui, ó, tá vendo que é um pontilhado? Ele é um piloto interno. No momento que eu tiver uma pressão, se eu já regulei essa válvula numa pressão, e quando ela chegar naquela pressão que eu regulei, o óleo que está entrando nesse piloto vai liberar a passagem do óleo ali. Beleza? Tipo que fosse um piloto, né, interno. Isso que é como é que ela funciona, tá? Aí ela tem umas aplicações aí, né, que é válvula de alívio, próximo ao tanque, né, controlando as pressões ali ideais para o processo. E aqui a gente tem a válvula de descarga, né, que é usado também para no acumulador aqui, né? Aqui também é a questão do controle de pressão também. Eu tenho uma pressão aqui, ele vai controlar. Né? Sendo assim. Ó, esse aqui é um circuito também elétrico, a gente não está vendo ainda, mas depois a gente pode fazer esse circuito elétrico aí. Mas a ideia era para explicar que é a válvula de alívio, né? Então, a válvula de alívio, ela está... a pressão que é produzida aqui, né, pela bomba, ela está sendo constantemente, né, elevada. Então, quer dizer, se eu não tiver uma válvula para aliviar essa pressão, ela vai ficar e vai chegar um momento que vai romper as mangueiras, as conexões aqui, tudo. Então, ela precisa ter uma válvula de alívio que é uma pressão regulada no sistema. Então, isso aí a gente já tinha visto, mas vamos bater bastante nesse aí que é importante, tá? Então, as válvulas de redutor de pressão, você pode colocar no sistema, ó, uma válvula de redutor de pressão é uma válvula de controle de pressão, normalmente aberta. A válvula mede a pressão do fluido depois de sua via através da válvula. A mesma coisa que aqui lá, só que ela não retorna para o tanque. Ela vai controlar, na verdade, a pressão ali, né? Naquele circuito, né? Você tem uma parte ali da tua tubulação, então eu vou ter ali um controle de pressão, beleza? Aqui, então, as válvulas de sequência, que a gente tinha falado, né? Que vai controlar a sequência do cilindro, para uma aplicação para ver melhor. Aqui é a aplicação da válvula de sequência, beleza? Então ela está atuando aqui no início do cilindro, tá? Para que esse cilindro ele tenha uma redução, né? Ele inicia depois do presidiamento. Então, digamos que fosse uma situação aqui, ó, um circuito de operação de fixação e usinagem, tá? De furação da broca. Aí, para que isso aconteça, a válvula, né, o presilhamento, que seria esse cilindro aqui, ele deve avançar antes da broca. Então, se ele precisa chegar antes da broca, eu preciso atrasar esse cilindro aqui. Então, essa válvula de sequência,
ela faz isso, né? Atrasa e acaba chegando ali, beleza? Então, isso aí é uma aplicação da válvula de pressão, atuando aí no sistema, no circuito, como válvula de sequência, né? Aí, depois, bom, essa válvula de pressão a gente vê depois na sequência, que eu tenho os exemplos no simulador ali, né, que a gente está vendo. Então, a válvula retor de pressão, né, ela é o circuito, ó, esse aqui é um exemplo de um circuito de fixação, né, que tem um grampo, né, que seria o cilindro B, aplica uma força menor do que o grampo do cilindro A. Então, quer dizer, eu preciso que o cilindro B aplique uma força menor. Mesma coisa que o outro, tá? Então, ele vai aplicar uma força menor e, por exemplo, para não bater aqui alguma coisa, não estragar a peça, né? A válvula redutora de pressão, colocada logo em seguida ao cilindro B, permitirá que o fluxo vá para o cilindro até que a pressão atinja a da regulagem da válvula. Nesse ponto, o carretel da válvula é acionado, causando uma restrição naquela linha. Então, eu coloco uma restrição aqui, né? Fazer com que o fluxo do óleo ele volta normal por aqui. Só que quando ele entra nessa válvula, ele vai restringir aqui o fluxo dele, ele não vai poder, ele vai reduzir, né, esse fluxo de pressão aqui. O carretel da válvula é acionado causando uma restrição. O excesso de pressão adiante da válvula é transformado em calor, né? E também tem a questão de toda vez que você tem uma restrição, você tem aumento de temperatura, essas coisas, né? Então isso aqui tem lá alguns circuitos que sempre vai ter aumento de temperatura. O cilindro B grampeia a uma pressão reduzida. Então ele vai reduzir a pressão e vai, digamos, um grampeador aqui, grampear. É um exemplo de aplicação aqui, tá? Beleza? A válvula de pressão aqui de contrabalanço, eu já tinha mostrado alguma coisa para vocês, né? Ela vai equilibrar ou contrabalancear um peso, né? É uma carga ali. Tem um exemplo aqui, ó. A gente tem aqui, né, a carga aqui vai contrabalancear nessa carga desse sentido aqui. Nesse exemplo aqui está melhor, ó. Então está uma carga, né? Aí nesse caso aqui está segurando aqui, né, essa carga aqui, esse peso, né? Que ele não reduz né, a velocidade aqui e desce com segurança, na verdade. Então, esse aqui, tá um circuitinho aqui, ó, para vocês, depois, na hora que nós chegar na elétrica lá, vocês vão treinar bastante nesse aqui. Então, a gente já pode ter que começar aí nesse dia. Vou passar uma atividade para vocês fazerem esse circuito aqui que eu estou fazendo. Daí, daqui amanhã, vocês vão fazer, depois da manhã a gente já começa a mostrar algumas atividades de alguns circuitos eletropneumáticos, tá? A gente vai fazer algum circuito eletropneumático para comandar essas válvulas que a gente está mostrando para vocês aí, tá? Então, tem um exercício ali de pneumática, pneumática de hidráulica, e a gente pode usar esse acionamento elétrico como a gente usava nos circuitos de eletropneumática que a gente estava trabalhando lá, beleza? Então, o pessoal que está vendo aí no vídeo aí, você pode ver lá que tem alguns circuitos aí que a gente já fez aí na parte de eletropneumática, né? Lembra aí, beleza? Então tem uma infinidade de circuitos, né, hidráulicos. Eu aqui vou mostrar para vocês alguns, depois os principais, na verdade, que a gente está vendo aqui, né? Então vamos voltar aqui para no simulador, né? Deixa eu ver. Então esse aqui eu vou parar aqui. Ele não funciona depois. Parado. Então esse aqui a gente já viu. Vamos salvar aqui as modificações que eu fiz. Então, ó, esse aqui é a válvula de pressão atuando no sistema aí, né? Vai ver que é a mesma coisa, assim, então, por exemplo, vou fazer um cilindro, pega um cilindro aqui, joga aqui, coloca uma válvula aqui, beleza, já faz, né? Mas eu deixei certinho, né? Então, aqui nesse caso, é aquele caso que o cilindro B precisa de menor força, né? Tá vendo? Ele precisa de menor força. E aqui, como é o presilha lá, ele precisa de menor força. Então, a gente vai fazendo aqui uma simulação. Que bem bacana esse de C5, né? Então, só que vai trabalhar na área aí, ó. Pode adquirir um desse aí para fazer a. Então, esse aqui ele tem um módulo, né? Mas ele, só para explicar para vocês que ele volta para o centro.
Se fosse uma solenoide, mesma coisa, ele ia atuar, ia voltar para o centro, daí ia ficar. Por isso que as válvulas hidráulicas, né, são muito utilizados os centros fechado aqui, né, ou centro, isso aqui é centro Tandy, né, mas é importante porque daí você pode segurar ali o cilindro daquela forma ali. E no retorno, então, você viu que, agora vamos retornar aqui o retorno, né, e vai retornar ali o outro também. Tem que regular a válvula ali. Avanço. Vou ter que regular essa válvula aqui para fazer a. Mas ele funcionaria assim, tá? Que esse cilindro aqui vai avançar. Então esse aqui precisa de menor força. Por isso que ele está com a válvula de redutor de pressão. Reduz a perde força, tá? Beleza? Então esse é só um exemplo da válvula de pressão aqui também. Vamos ver aqui a outra. Chess. Salvar aqui e ver algumas alterações. Ah, agora tem que salvar. Aqui a gente tem exemplo também de reduz a velocidade de descida do cilindro, tá vendo? Então essa válvula aqui que a gente colocou aqui, ó, é a válvula de contrabalanço lá, que ela está atuando como contrabalanço. Ela está fazendo com que essa carga aqui, né, ela desça mais lentamente, beleza? Então vamos fazer aqui uma simulação. Dá para ver que ela para no centro. A vantagem dessas válvulas que tem centro, né, que ela tem parada intermediária, né? Se você estiver fazendo assim, ó, você solta, né, ela faz o cilindro para na parte intermediária, não vai no meio, né? Isso é uma aplicação bastante interessante da parte desse centro aqui, tá? Então, você volta, né? E aqui você vai fazer ele atuar aqui e tem um controle, reduz a velocidade de descida no cilindro, tá? Essa válvula de pressão aqui, aí tem uma carga grande aqui, isso é uma das aplicações aí das válvulas de pressão, tá? Isso vai, esses, tem uns circuitos ali para vocês fazerem, né? Aí parecido com esse para vocês desenvolverem lá no Fluid Sim, e treinarem, né? Essa parte de acionamento. Aqui poderia colocar um filtro aqui, né? Entrada aqui, essa entrada aqui. Aí vamos ver se tem mais mais um circuito. Tá, salve então. Aqui então, ó. Ah, tá. Esse aqui é aquele controle de pressão, controle de sequência. Ah, tá, beleza. É controle de sequência do cilindro. A sequência do cilindro, aquele exemplo lá que a gente tinha visto lá. Então tem uma válvula de pressão aqui, né? Atuando para que esse cilindro aqui tenha diferença como a gente estava vendo naquele lá. Vou mostrar aqui para você ver. Olha, esse é o avanço desse aqui, ó, né? Que é no mesmo aqui, ó, avança aqui, tá vendo? Então ele só vai no sentido aqui e avança. Tá vendo a diferença de avanço, né? Que essas válvulas que estão aqui possibilitaram, né? Fazer, beleza? Então centro fechado, o cilindro fica parado, centro aberto, ele volta, retorna também da mesma forma. Essas válvulas de pressão e as aplicações dela, tá? Então, circuito que estou fazendo a demonstração aqui, porque esse acionamento, né, que a gente está vendo aqui que é tudo manual, aí a gente pode, né, nesse caso aqui do C5, né, a diferença é a mesma coisa que a de vocês lá. Aí você tem que alterar as configurações aqui, ó. Nesse caso tem as configurações aqui que você pode alterar
a solenoide ali, né? Aí você muda para solenoide. Aí você faz acionamento lá para spin de retorno é aqui, ó, retorno por mola é aqui e tal. Aí, né, ao invés de fazer acionamento manual, vocês vão fazer um comando elétrico lá que a gente já estava vendo. Mas depois a gente vai ver aí nos próximos dias aí, a gente vai fazer alguns exercícios para vocês, beleza? Só o seguinte, então. Eu vou passar aqui, então, os circuitos que eu quero que vocês façam. Eu fiz um exemplo no Word aqui, tá? Vários circuitos para vocês desenvolverem e entender. Quando a gente chegar, vai ter também um trabalhinho de elétrica, de hidráulica, né? Que eu vou passar para vocês. Esse que é eletrohidráulica, depois que vocês terminarem esse, então, talvez lá para... Hoje é terça, lá por quinta-feira ali, eu já vou passar esse trabalhinho de hidráulica para vocês, porque, na verdade, a loja já está, né? A turma de vocês já está, semana que vem já, né, termina. Aí a gente já vai ter que trabalhar bastante esse circuito aí. Vou parar então de fazer a gravação e vou passar para vocês o circuitinho lá para vocês, atividade para vocês fazerem, tá? Vou parar aqui. E daí essa conversa nossa aqui